Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Fatimei. Vamos falar de mais um Brasileirão. Agora vamos chegar no Brasileirão 2000, né? É o primeiro, né, do novo século, né? Novo milênio, né? E esse Brasileirão foi um dos mais polêmicos, né, que se teve até então, né? Acho que depois de 87 esse foi o mais controverso, né? Porque a polêmica não começou só em 2000, né? Começou no ano anterior, né? Antes de tudo eu tenho que falar, né? O que houve para ter essa polêmica toda. Em 99, né, os rebaixados foram definidos via pontuação, né, média de pontos, né, que somava os pontos do campeonato de 98 com os de 99, né. Em tese, os rebaixados seriam Botafogo de Ribeirão, Gama, Juventude e Paraná, né. Só que aí, ao final do campeonato de 99, né, houve aquele problema do Sandro Hiroshi do São Paulo, né. O São Paulo teve um jogador lá que era gato, né? Que nasceu em um ano, mas foi descoberto o outro ano que ele nasceu. Aí o São Paulo perdeu os pontos, né? Pro Botafogo e pro Inter. E aí depois que acabou o campeonato, o Gama, né? Rebaixado, recorreu à justiça comum. E aí o campeonato virou uma bagunça, né? O Gama não aceitava ter que jogar a Série B e tal. E aí os outros times também foram na onda, né? E aí virou uma bagunça. E aí, durante o ano 2000, a CBF chegou a ameaçar não realizar o Brasileirão, alegando que não tinha dinheiro, que não sei o que e tal. Só que aí o Clube dos 13, né? Novamente o Clube dos 13 aí na história de novo, né? Como foi em 87. Só que aí dessa vez, na época, o Clube dos 13 já tinha mais times, né? Brigou com todo mundo, falou, não, vamos fazer um campeonato e tal, e vamos fazer em vários modos, né? Várias divisões, só que aí todo mundo se enfrenta no final. E aí foi o que aconteceu. E o Brasileirão 2000, né, contando todas as módulos, né, teve 116 times, né? Ou seja, uma bagunça. E eram 4 módulos, né? O módulo azul era a primeira divisão, podemos dizer assim. O módulo amarelo era tipo a segunda divisão. O módulo verde e vermelho, se não me engano, era tipo a terceira divisão na época, né? Terceira e, convenhamos, barra quarta divisão, né? Embora na época ainda não tinha Série D, né? A terceira divisão até 2008 era a última divisão do futebol brasileiro, né? Enfim, aí em meio a toda essa bagunça veio os times, né, da Série B e tal, Série C, inclusive. Por exemplo, o Fluminense, que era para estar na Série B, foi jogar a primeira divisão, né? A Série A, o módulo azul lá, por ser um dos filiados do Clube do 13. O Bahia, que na Série B não conseguiu acesso em 99, também entrou nessa onda também e jogou a primeira divisão. O América Mineiro também, né? Acho que por ter ganho, acho que a Copa Sul Minas, não sei, alguma coisa assim, ou por ter filiado forte, não sei. Mas o América estava na primeira divisão e Santa Cruz e Goiás, ok, né? Eles subiram no campo, né? Na Série B de 99 e jogaram a Série A 2000, beleza? E assim foi formado o Brasileirão, né? O módulo azul era 25 times, né? 25 times, o amarelo era mais de 20, enquanto que o verde e o vermelho, né? Eu posso estar errando a cor do módulo, acho que era mais de 40, enfim. E aí teve aí 4 divisões. O módulo azul, né, dos 25 não havia rebaixamento, né? Aliás, nenhum módulo havia rebaixamento, né? E dos 25, 12 se classificavam para o mata-mata. E aí se juntava aos 16. Ele pegava o campeão e o vice do módulo amarelo, perdão, e apenas o campeão daqueles módulos lá, verde e vermelho, né? E aí juntava os 16 e aí formava a oitava de final e aí mata-mata tradicional. Oitavas, quartas, semifinal e final, ida e volta até se conhecer o campeão. Bom, falei, né, dessa bagunça toda e por fim falei do regulamento do campeonato, né? E vamos falar do campeão, né? O campeão de 2000 foi o Vasco, né? O Vasco, enfim, conquistava o Brasileirão, né? Esse Brasileirão meio maluco aí. E foi o último, até o momento que eu tô gravando, foi o último Brasileirão que o Vasco conquistou, né? Porque depois disso o Vasco nunca mais conquistou. E o Vasco também nunca mais foi o mesmo time, né? Mas enfim, isso aí já é outra história. E podemos dizer que foi também o último grande momento do Vasco, né? No futebol brasileiro, né? Enfim. O Vasco naquele ano, né? Tinha um timaço, né? Tinha um time forte ali. Só que ele vinha de decepções, né? No ano, né? No começo de 2000 ele foi vice-campeão mundial, naquele mundial de clubes, né? Que a FIFA criou, né? Pra ser um novo formato e tal, né? Aquele mundial lá que o Corinthians ganhou nos pênaltis, enfim.
No Carioca, o Vasco foi vice, perdeu do Flamengo. No Rio, São Paulo também, né? Vice-campeão também, perdeu do Palmeiras. Enfim, a torcida tava, tipo, de saco cheio, né? Tipo, bom, esse time chega, mas fica no quase, né? Então não dá, né? E o Vasco teve uma pequena reformulação entre o primeiro e o segundo semestre, né? O Brasileirão, essa Copa Joavelândia começou em julho, né? Finzinho de julho, começo de agosto. O Edmundo, que não se dava bem com o Romário, saiu, ele foi pro Santos, né? O Vasco trouxe alguns reforços pontuais ali. Entre eles trouxe o Juninho Paulista, né? Que estava no futebol europeu, né? E aí formou a dupla de Juninhos, né? No meio campo, né? O pernambucano com o paulista. O Vasco trouxe do Palmeiras o Euler, né? O filho do vento, né? E o Vasco tava ali com o timaço, né? O técnico do Vasco era Oswaldo de Oliveira, né? O Oswaldo tinha saído do Corinthians, né? Durante o ano e acertou a proposta do Vasco, né? O Oswaldo estava em alta na época, né? Por ter sido campeão no Corinthians, né? Brasileiro e o Mundial, né? Inclusive contra o Vasco. E o Vasco chegou no campeonato, né? Meio maluco aí, como um dos favoritos, né? Pelo time que tinha e tal. A primeira fase do Vasco foi uma primeira fase tranquila, né? O Vasco oscilou em alguns jogos ali e tal, mas o time fez uma campanha ali suficiente para se classificar, né? Era 12 que entrava, né? O Vasco, se não me engano, acho que terminou em sétimo, oitavo, acho. Teve um momento, né, que o Vasco estava tão bem, né? Tava liderando, eu acho. Tava entre os 3 primeiros ali. Que aí quando viu que o time se garantiu nas oitavas, né? Matematicamente o time deu uma relaxada e acabou ficando em sétimo, oitavo, né? Foi meio que uma desvantagem para aqueles negócios de mando de campo, né? Mas foi pro mata-mata, enfim. E aliado a isso, o Vasco estava jogando a Copa Mercosul, né? Não podemos esquecer também. A gente vai falar um pouco também. Nas oitavas, o Vasco encarou o Bahia, né? O Bahia que veio por baixo dos panos, né? Subiu por baixo dos panos e jogou a primeira divisão e fez uma campanha aí até digna nesse campeonato, né? O Bahia que era um time forte, competitivo e tal. No primeiro jogo na Fonte Nova, um jogo eletrizante ali e um empate em 3-3. E aí na volta em São Januário, né? Outro jogo eletrizante. O Vasco de Romário, de Euler, de companhia sofreu, é verdade. Mas venceu por 3-2 e avançou. Aí nas quartas de final o Vasco encarou o Paraná Clube que tentou recorrer, né? Antes de criar esse campeonato, tentou recorrer para jogar a primeira divisão, não conseguiu, aí teve que jogar o módulo amarelo, né? Aí o Paraná venceu o módulo amarelo, né? Ele e o São Caetano, né? Campeão e vice do módulo amarelo. A gente vai falar do São Caetano, claro. O Vasco enfrentou o Paraná Clube, né? Que ganhou esse módulo e foi jogar as oitavas, enfim. E novamente, né? Primeiro jogo foi em casa, né? E o segundo jogo foi em Curitiba. No primeiro jogo o Vasco fez o resultado, né? Fez 3-1. O Romário fez os gols e acho que o Euler fez o outro, não sei. Aliás, o Romário estava endiabrado, né? Mesmo com 33 anos na época, era isso? 34, acho. Acho que ele estava mais ou menos com essa idade. O homem fazia gols, né? De tudo que é jeito. Bom, o Romário era fenômeno, né? Mesmo com a idade já meio avançada para a época, ele desembestava a fazer gols, né? Não tinha jeito. O baixinho era fera na área, né? Enfim. O primeiro jogo o Vasco ganhou de 3-1, um bom resultado, né? Na volta no Couto Pereira, né? O Paraná venceu por 1-0, né? O Paraná deu ali um sufoco e tal, mas o Vasco conseguiu manter, né, entre aspas, essa derrota pelo placar mínimo, né? Porque se ele perdesse por 2 gols, independente do placar, era o Paraná que avançava, né? Porque o gol fora contava. Mas o resultado ficou 1-0 mesmo e o Vasco avançou. Aí na semifinal o Vasco encarou o forte time do Cruzeiro, né? Cruzeiro que vinha de título da Copa do Brasil, né? E que vinha com o Felipão no banco, tinha o Oséias, tinha o Giovani, que já tinha virado ídolo no Cruzeiro, né? Com o gol do título da Copa do Brasil, o Fábio Júnior, né? Enfim, um timaço do Cruzeiro, né? E nesse período, né, houve umas controvérsias muito loucas. O Vasco estava jogando as finais da Mercosul contra o Palmeiras, né? E nesse período houve também a primeira semifinal, que foi, acho que no dia 13, 14 de dezembro, não sei, não vou lembrar a data, mas foi mais ou menos esse dia. Foi um calor escaldante, né, em São Januário. O Cruzeiro reclamou, né, o jogo ser de manhã, eu acho, meio da tarde ali, por causa do calorão, né, do Rio, né, nessa época todo mundo sabe como é, né, o calorão no Rio 40 graus, enfim, mas teve jogo. O Vasco saiu ganhando, depois tomou empate 2-2 e ficou assim, 2-2. E esse foi o último jogo do Oswaldo de Oliveira como técnico do Vasco, porque
O Eurico Miranda, que tinha sido recém-eleito presidente, né? Ele não gostou nem um pouco, né, do Oswaldo ter cumprimentado o Felipão e tal, né? E fora que acho que a relação entre ele e o Oswaldo não estava muito boa também, estava meio desgastado. E aí o Eurico resolveu demitir o Oswaldo, né? Isso à véspera do jogo decisivo da Mercosul e jogo de volta da semifinal e tudo mais, olha que loucura. E aí, né, meio que para apagar o incêndio e tal, e para não mudar muito o esquema do time, o Eurico apostou no Joel Santana, né, o Papai Joel. E o Joel estreou justamente no jogo decisivo da Mercosul, né, contra o Palmeiras, ou seja, e aí teve aquele jogo histórico que todo mundo sabe, né, o Palmeiras abriu 3-0, e aí no segundo tempo aquela virada histórica do Vasco, né, 4-3, e o Joel estreando com estilo, né, naquela virada épica de 4-3 e o Vasco campeão da Mercosul, né, no jogo que ficou famoso pela virada do século, né. E aí o Vasco campeão da Mercosul foi embalado para o jogo da volta, né, no Mineirão. E 3 dias depois, né, dia 23 de dezembro, o Vasco não se importou com o Mineirão lotado ali, com 70 mil pessoas. E com o Romário endiabrado, o Vasco venceu 3-1 e eliminou o Cruzeiro, né, que era favorito, né. E aí, na final, o Vasco encarou o São Caetano, o surpreendente São Caetano, né, outro que tinha vindo do módulo anterior, né, e foi despachando os grandes ali no caminho e chegou na final e era um time muito forte, muito encardido de enfrentar, né. Enfim, o primeiro jogo foi no dia 27 de dezembro, ou seja, foi depois, né, 2 dias depois do Natal. E o primeiro jogo foi no Palestra Itália, né, antigo Palestra Itália, né, mando do São Caetano, né, já que o Anacleto não comportava, né, enfim. O primeiro jogo foi equilibrado e tal, e o jogo terminou empatado 1-1. E o jogo de volta foi no dia 30, né, na véspera de Ano Novo, ou seja, poderia sair o campeão ali do último, no penúltimo ano do ano, né, e acabar voando e virar voando em 2001, né. E o jogo de volta foi em São Januário lotado, com mais de 30 mil pessoas. E o jogo tava correndo e tal, né? Tava 0-0, jogo equilibrado. O São Caetano às vezes até tava um pouquinho melhor do que o Vasco no momento. Até que aconteceu aquela tragédia, né? Do alambrado, né? Houve aquela queda do alambrado de São Januário, né? Vários torcedores ficaram feridos e tal. E aí o gramado foi usado para socorrer as vítimas, né? E aí o jogo ficou paralisado e tal. E aí depois de um tempo alegou-se que poderia ter jogo e tal, né? Até que o governador do Rio, né, falou, né, adia esse jogo porque não tem condições. O Eurico Miranda protestou, não, tem condições sim, pô, não sei o que e tal. Aí ficou uma briga de cá, de lá e tal, até que o juiz encerrou o jogo e alegou, não tem jogo, vamos ver o que vai acontecer. E aí ficou uma confusão, tipo, estavam até falando de dividir o título brasileiro entre Vasco e São Caetano, né? Estavam falando que o Vasco descumpriu um regulamento, que o São Caetano merecia ficar com o título e que sei lá o que mais e tal. E aí o campeonato parou, né? E aí virou o ano até que a CBF decidiu, dia 14, acho que foi, não, dia 18 de janeiro, jogo decisivo no Maracanã. E isso esfriou o São Caetano, porque o São Caetano perdeu os jogadores, né? Na verdade não teve, né? Só que os jogadores perderam o contrato, aquela coisa toda e, né? Aí os jogadores dos dois times tiveram férias, aquela coisa toda, ano novo, bebedeira, aquela coisa toda. Aí voltaram justamente para jogar esse jogo decisivo, ou seja, a bagunça foi tão grande que o Vasco até protestou contra a Globo, a Rede Globo, né? Tanto que no jogo decisivo, esse sim, do Maracanã, o Vasco entrou em campo com o logo da SBT, né? Todo mundo sabe essa história. Bom, se vocês pegarem vídeos aí, vocês vão ver, né? O Eurico autorizou e de fato autorizou mesmo a colocar o logo do SBT em protesto contra a Rede Globo, né? Falando que a Rede Globo estava perseguindo o Vasco, que não sei o que e tal, né? Enfim, e com a logo do SBT na camisa, o Vasco entrou em campo naquele 18 de janeiro de 2001, né? Precisando empatar 100 gols para ser campeão. Só que não precisou, né? E o Vasco definiu o jogo com certa facilidade, né? O São Caetano nem foi aquele São Caetano que estava dando trabalho, né? E com gols de Juninho, né, pernambucano, Romário e Euler, se não me engano, o Vasco conquistou seu quarto título brasileiro, vencendo por 3-1, e assim era tetracampeão, né, encerrando assim uma era vitoriosa do Vasco, né, como eu já falei no começo, né. Esse foi o último grande momento do Vasco no futebol brasileiro, porque depois o time entraria num declínio absurdo, né, todo mundo sabe, né, teria um pouco de brilho ali só em 2011, 2012 e tal, depois o time ficou mais do mesmo. O Vasco infelizmente entrou naquela queda absurda, né?
teve 4 rebaixamentos na sua história e tal, e muitas crises, e ainda perdura até hoje, né? Enfim, esse foi o último grande momento do Vasco, né? Onde o Vasco era um time respeitável no futebol brasileiro, sempre tinha grandes jogadores e tal, enfim. E esse título coroou, né? Esse timaço que o Vasco tinha. O vídeo vai ficar longo, hein? Enfim, o time base desse Vasco campeão, né? Era Elton no gol, a defesa era Jorginho, né? O Jorginho do Tetra, Odivan, Júnior Baiano e o Gilberto. No meio campo era Nasa, né? O Jorginho jogava no meio campo, né? Se não me engano. O lateral direito na direita era o Jorginho Paulista, se não estiver errado. Eu posso estar fazendo confusão aqui, mas acho que era isso. Nasa, Jorginho, né? O Jorginho do Tetra e os 2 Juninhos, né? O Pernambucano e o Paulista. E no ataque o Romário, o Baixinho e o Euler, né? O Viola às vezes jogava nesse time, né? E o técnico do Vasco, né? Foram 2, né? O Oswaldo de Oliveira em toda a campanha praticamente e o Joel Santana nessa parte final. Bom, como o vídeo ficou longo, né? Vamos mostrar os gols dessa finalíssima e a gente já volta para falar do resto, né? Temos que falar do resto para encerrar logo esse vídeo. Roda aí. Lance para Juninho Paulista, vem chegando o Vasco, pode rolar de lado. Tocou para Romário, mais atrás, a bola batida. Gol! É sem voz mesmo. Mas não é de dar muita entrevista não, viu, Galvão? Aí o Ademar, não, entrevista nenhuma, né? Olha a batida pro gol! Gol! Toca por baixo, Romário, ajeitou, bola pra trás. Olha a chegada do Vasco, bonito lance, a bola batida. Gol! Quem parte é Juninho Paulista, enfiada de bola para Romário, Brachinho abriu, aí ele é perigoso, botou na frente e saiu. O Márcio quer jogar agora, ele vai pedir a bola. Vai pedir a bola, Márcio Rezende de Freitas. Bola com o Elton. Pede a bola, o Márcio Rezende de Freitas. Acabou! Acabou! Em campo, como devem ser as grandes decisões. O Vasco é campeão brasileiro de 2000. Em 18 de janeiro de 2001, o Vasco conquista o título brasileiro de... É claro, nós vamos terminar com as imagens da torcida do Vasco. O Vasco tá aí a festa do campeão da Copa João Avelange. Parabéns, Clube de Regatas Vasco da Gama. Tetracampeão brasileiro de futebol. Tem muito futebol pela frente no ano 2001. Esse título, com justiça, fica pro Vasco e vai para a galeria. Bom, ufa, acho que falamos de tudo quase. Agora vamos falar das surpresas e das decepções. De surpresas, eu vou colocar 2, que foram São Caetano e o Sport Recife, né? Começando pelo São Caetano, né? São Caetano, que foi a sensação do futebol brasileiro, né? No começo dos anos 2000 ali, né? Até metade dos anos 2000, né? E aí o Azulão, né? Mostrou sua força, né? No futebol brasileiro, justamente naquele ano, né? Ele jogou o módulo amarelo, né? Que era uma espécie de Série B, né? Nesse módulo o São Caetano passeou, né? Ele foi líder, né? Jogou uma fase única de turno, né? De 18 times, né? 17 jogos, o São Caetano foi líder do seu grupo, né? Aí o Azulão foi eliminando seus adversários no módulo amarelo, né? Ele eliminou o CRB, depois o Náutico, o Paysandu e acabou vice, né? Perdendo do Paraná Clube. E como o Paraná e São Caetano foram os finalistas do módulo amarelo, eles entraram, né? Nas oitavas do módulo azul, né? Na fase decisiva do campeonato mesmo. Nas oitavas de final, que aí começou a graça do São Caetano, né? O time enfrentou o Fluminense, né? O forte time do Fluminense, né? Que tinha
Magno Alves, Roger, né? O Roger Flores, né? E tinha um time competitivo ali. Muitos davam o Fluminense como favorito, né? O Fluminense tem camisa, né? São Caetano, quem é o São Caetano, né? E o favoritismo ficou mais alto, né? Porque o primeiro jogo em São Paulo, empate 3-3, e todo mundo achava que o Fluminense ia ganhar, né? No Maracanã. Só que no Maracanã, com 60 mil pessoas, o São Caetano calou o Maracanã, né? Com um golaço de falta do Ademar, né? O São Caetano bateu o Fluminense por 1-0 e eliminou os tricolores, né? Da Copa João Avelange. E aí muitos viram que foi a zebra, né? Só que a zebra não parou por aí, né? Nas quartas de final, o São Caetano encarou o Palmeiras, né? Os 2 jogos foram no Palestra, né? O que facilitou muito a vida do Palmeiras, né? Claro. No primeiro jogo, um jogo eletrizante, onde o São Caetano vence por 4-3. E aí na volta, né? Novamente o São Caetano mostra sua força, né? E mesmo jogando, né, como visitante praticamente nos 2 jogos, né? O São Caetano segura o empate contra o Palmeiras e avança para a semifinal. E na semifinal o São Caetano encarou o Grêmio, né? O Grêmio do Ronaldinho, sim. O Ronaldinho Gaúcho na época ainda novo, né? Era uma das joias do Grêmio, né? O Grêmio que tinha ali um time competitivo e tinha o Ronaldinho, né? Como destaque. E mais um favorito, né? Que muitos achavam que, a imprensa achava que o São Caetano já está satisfeito, né? Imagina, né? Primeiro jogo, o São Caetano em São Paulo vence por 3-2. E mesmo jogando no Olímpico lotado, né? E o São Caetano superou, né? Aquela fama de copeiro do Grêmio e tudo mais e venceu com autoridade, né? 3-1 no Grêmio e era finalista da Copa João Avelange, né? E esse time tava fazendo muita história já, né? Todo mundo queria saber como é que esse time jogava na época, depois que soube, né? De ser finalista. Todo mundo queria saber, oxe, como é que esse time joga, por que eles estão conseguindo todos esses feitos, né? Quem é o técnico, o que o Jair Pisani faz para esse time jogar tão bem, né? Ademar, de onde surgiu esse cara, enfim. O São Caetano tava ali nos holofotes, né? E na final, né, o São Caetano encarou o Vasco, né? Do Romário e tal. E aí, como todo mundo sabe, né? Primeiro jogo 1-1, segundo jogo que seria São Januário, tava tendo jogo, aí ficou 0-0, aí teve a queda do alambrado e tudo mais. E aí o jogo foi adiado e tal. E aí o jogo que remarcaram, né? O São Caetano não teve mais a mesma força, a mesma pegada e acabou vice-campeão, né? Perdendo de 3-1. Muitos alegam que se o São Caetano tivesse batido o pé, brigado mais, né, na justiça, talvez poderia ter pelo menos dividido o título com o Vasco, né? Só que enfim, o São Caetano aceitou, né, que houvesse outro jogo e acabou pagando por isso, né? Tanto que alguns jogadores do time, quando começou o jogo decisivo no Maracanã, já estavam sem contrato com o São Caetano, né? Só tinham que jogar mesmo porque, né, o time era um time de 2000 ainda, né? Enfim. Agora vamos falar do Sport, o Sport Recife, né? O Sport fez bonito em 2000, né? O Sport ganhou o Pernambucano, né? Se não me engano foi acho que o 5º título seguido do estadual. E o time ganhou a Copa do Nordeste, né? E chegou no Brasileiro querendo fazer uma boa campanha, né? E o Leão da Ilha fez bonito na primeira fase, né? O Sport, tipo, até começou oscilando no começo, mas depois o time engrenou. E aí conseguiu grandes resultados, né? Enfiou 3-0 no Fluminense, 3-0 no Corinthians. Bateu o Vasco, inclusive, né? Acho que foi na estreia do campeonato. Acho que ganhou do São Paulo, um 4-3 muito louco ali. E por fim, na última rodada chegou a golear o Atlético Mineiro, né? De 6-0, no pleno Mineirão, inclusive. O Sport até bateu o Flamengo no Maracanã. Acho que eliminou o Flamengo no jogo, na classificação, né? Tipo, de chance matemática do Flamengo de classificar, enfim. O Sport estava fazendo bonito e a torcida, né? Tava sonhando com um título, né? Brasileiro, por que não, né? E era um esporte muito bom, né? Era um time interessante ali, competitivo, né? O técnico desse time era o Leão, né? Emerson Leão. E o Sport parecia um dos candidatos a fazer uma graça, né? Nas oitavas o Sport encarou o Remo, né? Que veio da segunda divisão, né? Se não estiver errado. O Sport venceu os 2 jogos, né? 2-1 em Belém, 1-0 no Recife. Nas quartas de final o Sport encarou o Grêmio e dessa vez não deu, né? O time perde 2-1. Na Ilha do Retiro empata 1-1, né? O Sport chegou até a reclamar de uns lances polêmicos ali, né? Muitos falam que o juiz interferiu um pouco no resultado e tal, né? E o resultado ficou empatado e o que frustrou a torcida, né? Que o Sport, muitos falam que se tivesse avançado mais, poderia ter até ido para a final, né? E o time era bom, realmente, né? Agora falaremos das decepções, que são 4 times, né? 4 gigantes, né?
E eu coloquei aqui 4 times: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Fluminense. Começar pelo Corinthians, né? Vamos falar do Corinthians. Corinthians que vinha de anos maravilhosos, né? Desde 98, né? Ele vinha de bicampeão brasileiro, vinha de um título paulista e no começo de 2000 vinha de um título mundial, né? Aquele mundial que eu já falei no começo do vídeo. E o Corinthians quase que chega na final da Libertadores, foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal, né, da Libertadores. E com isso o time foi se desfazendo, né, aquele timaço, né? Mas ainda assim alguns remanescentes permaneceram, né? E apesar disso, a Fiel não acreditava que o Corinthians iria tão mal, né? E acabou indo. Tanto que o Corinthians, né, fez uma campanha ridícula no Brasileirão. O time ficou na penúltima colocação, né? De 25 clubes, o Corinthians ficou em 24º. É uma campanha horrível e uma das piores campanhas da história do Corinthians, né? Em campeonatos brasileiros, né? Tanto que o time ficou tão mal, né? Que o Corinthians, se não me engano, ficou a 10, 11 jogos sem ganhar nesse campeonato. Foi uma vergonha, realmente, né? Um time que vinha de atual bicampeão, né? Fazer uma campanha pífia dessa, né? Quer dizer, foi uma campanha muito feia, realmente, né? Tanto que em 24 jogos o Corinthians só ganhou 4, quer dizer, muito fraca a campanha e foi muito aquém do esperado, né? Pelo menos muitos achavam que, mesmo que o Corinthians esteja na época passando por uma reformulação e tal, né? Muitos achavam que o Corinthians pelo menos ia se classificar entre os 12, né? Mas nem isso, né? Quer dizer, foi uma vergonha realmente, né? Agora vamos pular por Cruzeiro, né? O Cruzeiro vinha de Copa do Brasil na bagagem, né? Manteve quase o mesmo time campeão, né? E trouxe no banco de reservas o Luiz Felipe Scolari, né? Após anos vitoriosos no Palmeiras, né? O Cruzeiro apostou no Filipão e o Cruzeiro manteve o embalo, né? O time deu uma oscilada ali no começo, tal, mas depois o time engrenou e terminou como um dos favoritos ao título, né? Terminando a liderança na primeira fase e sendo um forte candidato, né? E o time parecia comprovar isso, porque nas oitavas o Cruzeiro despachou fácil o Malutron do Paraná, né? Malutron que veio lá no módulo verde e branco, tá? Depois nas quartas de final o Cruzeiro despachou o Inter, né? O Colorado, né? Em 2 jogos disputados, tal, mas o Cruzeiro avançou. E na semifinal encarou o Vasco, né? Que apesar de um time forte, estava meio que altos e baixos ali, né? E o Cruzeiro decepcionou ao ser eliminado em casa, né? Após empatar fora, né? Era só ganhar em casa ou empatar 0x0 ou 1x1. Mas o Cruzeiro conseguiu a proeza de perder do Vasco, né? De 3x1 e foi eliminado, né? Quer dizer, para um time que vem embalado e um dos favoritos ao título, foi uma decepção, realmente, né? Agora vamos falar do Fla-Flu, né? Começando pelo Flamengo, né? Flamengo que vinha de título carioca de 99, Copa Mercosul de 99, né? Aí em 2000 foi bicampeão carioca. E o Flamengo, né, chegou no Brasileiro apostando alto, né? Em um grande time, né? O time trouxe nomes ali como o Denilson, né? O Denilson Show, trouxe o Vampeta, trouxe o lá da Sérvia, né? Bom, na época era Iugoslávia, na época, né? O Petkovic, né? Se bem que o Petkovic já estava no futebol brasileiro, ele estava no Vitória, né, da Bahia. Enfim. E o Flamengo tinha um timaço. Acho que o Alex estava nesse Flamengo, se não me engano. O Alex que estava no Palmeiras, né, enfim. E o Flamengo montou um timaço ali, disposto a buscar o brasileiro, né, que não vinha desde 92, né. E o Flamengo decepcionou, né. O time não se encontrou no campeonato, né. O único grande momento ali foi na estreia do Zagallo, né, como técnico do Flamengo. O Flamengo enfiou 4x0 no Vasco, né, na estreia do Zagallo. Mas acho que foi o único grande momento do Flamengo nesse campeonato, né, porque de resto o time decepcionou. E o Flamengo foi eliminado sem chance de classificar, acho que na antepenúltima rodada, se não estiver errado, ou na penúltima. Ou seja, chegou na penúltima rodada já sem chance de classificação, né, que aumentou a vergonha para a torcida rubro-negra, né. E foi frustrante, né, para a torcida do Flamengo, porque tinha um timaço, mas não conseguiu nada, né. E isso acabou tendo prejuízo para o Flamengo nos anos seguintes, né. Tanto que teve o problema da ISL, o presidente Edmundo lá renunciando, e aí o Flamengo viveria anos tenebrosos, né, enfim. Agora chegamos enfim no Fluminense, né, que decepcionou também. O Fluminense veio, né, da Série C para A, né, como eu já expliquei, né, muito mais pela força, né, que tinha no Clube dos 13, né, por ser filial do Clube dos 13, enfim. E o Fluminense jogou direto a Série A, né, e os rivais do Fluminense brincam, né, falam sempre até hoje que o Fluminense deve uma Série B, enfim. Mas vamos falar do Fluminense. O Fluminense fez uma campanha sólida na primeira fase, né, terminou em terceiro, né, e tinha um time ali competitivo e tal.
E nas oitavas o Fluminense era favorito contra o São Caetano, né? O São Caetano que até aquele momento ninguém conhecia, ninguém sabia quem eram os jogadores e tal, né? Só que aí passaram a conhecer, né? No primeiro jogo o Flu arrancou empate 3-3 fora de casa e tipo, tava na sussa, né? Era só empatar sem gols, ou 1-1, ou 2-2, que se classificava, né? Tranquilo, né? Mas o Fluminense conseguiu a proeza de perder, né? Maracanã lotado ali com 60 mil pessoas, né? O Ademar calou os tricolores e o Fluminense deu adeus ao sonho, né? Do título, perdendo de 1-0, né? O que frustrou a torcida tricolor, né? E esse jogo foi lembrado também, né? Do lance do Roger, né? O Roger Flores, né? Que era chinelinho, né? Sempre foi chinelinho, né? O Roger, por exemplo, ele foi substituído, né? Pelo Valdir Espinosa durante o jogo. E ele pegou e saiu pro vestiário, se arrumou e foi embora. Acreditem. Roger sendo Roger, né? Na época de jogador chinelinho. Enfim, bom. Espero que tenham gostado, tá? Eu vou ficando por aqui, o vídeo tá longo, né? Enfim. Mas a gente trouxe os detalhes aí pra vocês. O vídeo ficou longo, mas... Enfim, espero não ficar mais longo. Eu vou ficando por aqui, dê um like, compartilhe o vídeo, ajudem o canal que é importante, tá? É isso, até o próximo vídeo. Falou!